E aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Queria dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Queria te dizer que apesar desses contratempos, nós vamos continuar por aqui. E nós temos que ter uma certeza, que a certeza que eu tenho, que eu guardo em meu coração, que é que isso vai passar, que as coisas vão dar certo e que logo nós estaremos o quê? Próximos novamente. Há uma necessidade social que a gente faça esse período de se recolher em casa com as nossas famílias, sair apenas quando necessário, que nós possamos o quê? Auxiliar as pessoas idosas da nossa família e outras que moram perto, que precisem nesse momento, mas a gente com esses procedimentos que têm sido anunciados, o restante vai correr corretamente, tudo vai ficar muito certo, essa é a certeza que eu tenho. Quero dizer que nós vamos fazer de tudo, nós vamos se encontrar por aqui, e nesses encontros serão produtivos e que a partir desses encontros a gente vai deslanchando aí nos conteúdos. Pois é, eu escolhi para vocês um conteúdo que é hidrografia. Por quê? Primeiro que é um conteúdo simples, é um conteúdo que você, muito capaz, abençoado, você vai tirar de letra. Pois é, apesar de você tirar de letra esse conteúdo, nós precisamos entender o seguinte, que nós precisamos fazer o que algumas observações a respeito dele. Nós precisamos lembrar primeiro que da totalidade das águas que nós temos no planeta, 97% é impróprio para o consumo humano. Acontece que nós ficaríamos com 3%, e desses 3%, muito dele estão nas geleiras. Outra boa parte está na parte subterrânea e outras que nós vemos que são a questão dos rios. Mas vamos lá para a gente ver um pouco mais, aí vamos se utilizar do mapa. Nessa questão nós temos aqui, pelo menos que nós usamos basicamente aí, são 3 oceanos, que é o caso do Atlântico, a questão do Índico, a questão do Pacífico. Lembramos que temos Pacífico, lembramos que temos Pacífico. Lembra? Agora eu faço o quê? Abrir. Então, por isso que eu tenho Pacífico nas duas áreas aqui do mapa. Mas vocês lembram dessa aula. Temos também o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Beleza? Lembram da questão do Mar Mediterrâneo? Esse mar tão conhecido que banha o quê? A costa norte do continente africano, mas ele também é extremamente importante para quem? Para o continente europeu. Inclusive a Península Itálica, ela vai o quê? Se desdobrar aqui dentro do Mar Mediterrâneo. Lembramos que nós temos também o Estreito de Gibraltar, aquela passagem do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Também nós temos o quê? Nessa passagem, então eu tenho aqui a questão do Marrocos, a questão de Portugal, um local bem próximo por esse estreito. Também vamos, já que estamos falando de estreito, vamos falar do Estreito de Bósforo. Isso mesmo, Estreito de Bósforo, lá entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo, que é um conglomerado de mares. Estreito de Bósforo aí, lembrando, sempre que a gente lembra, Turquia, um país que é asiático, mas também é um país europeu. Lembrando também que vocês podem dizer, igualzinho a Rússia, igualzinho a Rússia. Então, 2 países são euroasiáticos. Mas então você lembra, Atlântico, Índico, Pacífico, Oceano Glacial Ártico, Oceano Glacial Antártico. Aí eu só lembrei dessa questão desses 2 mares, mas teriam outros mares, que nós temos mares abertos, nós temos mares fechados, nós temos as questões de lagos. Se a gente falar sobre lagos, a gente podia destacar até um aqui na América do Sul, que é a questão do lago Titicaca, Cali, Peru, Bolívia, ótimo. Mas nós vamos ficar por aqui, nesse sentido, a questão dos lagos. Até porque rios, lagos, estreitos, todas essas questões vão depender necessariamente do que também? Geologia. Já que nós falamos do assunto, a questão da geologia, nós precisamos lembrar o quê? Das questões do relevo. E aí, quando nós falamos de relevo, a gente tem a planície, nós temos o planalto, que é o plano no alto, e a gente tem o quê? A depressão. Isso está relacionado sempre ao nível do mar. Então, é altitude. Beleza? Não confunda altitude com latitude. Latitude onde você está em relação à linha do Equador, que começa a 0 e vai de 0 a 90 norte, 0 a 90 sul. A questão da altitude tem a ver com
necessariamente com a questão do nível do mar. Acontece que aqui no Brasil nós somos predominantemente planaltos. Se somos predominantemente planaltos, esses rios eles vão correr. Aí você vai falar assim, então é por isso que nós temos aí em torno de 70% da energia do país como energia elétrica? Perfeito, é isso mesmo. Porque os rios de planície são calmos e lentos, bom para navegação. Acontece que nós precisamos de lembrar também, já que falou da deprê, quando alguém está deprê, está para baixo, beleza? Só para lembrar, para a gente encaixar alguns assuntos aí, como hidrografia, relevo, que é a questão da geologia, beleza? Só para a gente entender, mas você vai encaixando um assunto no outro. Já que estamos falando de rio, precisamos lembrar que os rios eles podem ser temporários ou eles podem ser perenes. Rios perenes que tem água o ano todo. O rio vai estar lá, tem água, tem. Porém, esses rios que são temporários, muitas vezes você chega em determinada localidade, alguém diz, olha, aqui passa um rio. E você olha e fala assim, não tem rio algum aqui. Por quê? Porque esses rios são temporários. De épocas em épocas no ano, eles vão aparecer. Depende do regime de chuvas? Também. Mas aí a gente classifica. Ou eles são perenes, ou eles são temporários. Agora, esses rios, eles precisam ser alimentados. E eles são alimentados de que maneira? Ou de maneira pluvial, que é o regime de chuvas, ou ele é de um sistema nival, que é neve ou geleira, ou ele é misto, aonde ele tem neve ou geleira, ou necessariamente a questão das chuvas. Aqui no Brasil, predominância, obviamente, pluvial. Nós só temos um rio no Brasil que nós podemos dizer que é misto, que é a questão do rio Amazonas. Agora, por que o rio Amazonas ele é misto? Ele é tanto pluvial quanto ele é nival, porque a sua nascente é onde? Na Cordilheira dos Andes, lá no Peru. E isso explica para a gente uma série de questões. Então é um rio que a gente vai dizer que é misto. Tirando o rio Amazonas, todos os outros de ordem pluvial, que é a questão de chuva. Até porque a água está presente em estado sólido, líquido e gasoso. Agora, quando nós falamos dos rios, nós falamos aí da água, a gente tem que lembrar 4 questões muito importantes que os rios nos dão e economicamente é extremamente viável e a gente precisa, que é o fato, com o rio a gente tem a questão das energias, nós temos a questão de navegação, nós temos a questão de irrigação e a questão da pesca. Navegação, pesca, irrigação e energia. Então, não pode esquecer desses 4. Extremamente importante para a gente. Quando eu falo de irrigação, eu lembro lá das primeiras grandes civilizações, onde elas foram constituídas próximos a grandes rios. Inclusive, o homem era o quê? Era um homem que era nômade. Ele vai sedentarizar próximo aos grandes rios. E isso lá no Egito, no Nilo, ou na Mesopotâmia, na questão do Tigres e Eufrates, ou mesmo você pode pensar na Índia, na questão do Ganges, ou tantos outros rios e a sua tamanho e importância. Lembramos que é comum que o rio ou ele corra do mar para o continente ou do continente para o mar. São as duas questões aí. Só que no Brasil é mais comum que ele corra do continente para o mar. Beleza? O que é importante nisso? A gente lembrar da questão do final do rio. O final do rio, nós chamamos de foz. Foz é onde acaba o rio. Então, ali, ao finalizar, se ele for retilíneo para alcançar o mar, a gente diz que isso é estuário. Mas muitos rios, ao se aproximar e alcançar o mar, eles vão abrir ramificações. E aí, quando a gente chama essas ramificações, a gente fala delta. E se a gente fala delta, talvez a cabeça de vocês foi para quem? Para o Rio Nilo. Sim, o Rio Nilo, antes de desaguar no mar Mediterrâneo, ele abria a questão do delta, sim. Então a gente diz ou é estuário ou é delta. Delta quando abre ramificação, estuário quando ele segue retilíneo. Ótimo.
Tem mais questões? Tem muitas questões. E aí a gente vai falar um pouquinho das águas que estão o quê? Subterrâneas. Por quê? Porque essas águas são extremamente importantes, são reservatórios naturais. E aí a gente lembra para vocês que nós temos o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, ele fica na região aqui do Mercado Comum do Sul, que é conhecido por vocês por Mercosul. Então ele não é um aquífero 100% brasileiro, ele não está 100% no território brasileiro, mas ele é um aquífero que está em vários países aqui da América do Sul. Agora, nós temos um aquífero lá na região norte do país, na região amazônica, que chama o Alter do Chão. Então nós temos 2 megas reservas que nós chamamos aquífero, que são essas águas, o quê? Que são essas águas que são subterrâneas. Ótimo, precisamos cuidar? Precisamos. É inevitável que a gente pare e pense a respeito desse recurso, porque é extremamente importante. É necessário que nós, com o auxílio de autoridades públicas, homens públicos, mesmo iniciativa privada e pessoas da sociedade em geral, que nós passamos a olhar esse assunto das águas com muito carinho, porque não é um recurso que nós vamos ter o quê? Para o resto da vida, no sentido que seja infinito. Nós precisamos cuidar. E levando em consideração que cada vez mais há um racionamento, há menos água no mundo, esse assunto hidrografia, rios, bacias hidrográficas, se torna o quê? De suma importância para nós, como nação. Nós precisamos lembrar o quê? Que já dizia um cantor chamado Guilherme Arantes, que ele falava o quê? Terra, planeta, água. Ou seja, nós não temos como falar o planeta sem pensar nas questões hidrográficas. Por exemplo, é comum que nós tenhamos água de maneira abundante, é comum, mas muitas pessoas precisam fazer o que? O processo que chama o quê? Dessalinização das águas, como é feito o quê? Lá na Península Arábica, no Oriente Médio. Ou seja, hidrografia é assunto de grande importância para nós. Que nós possamos usar a água de maneira consciente, que nós possamos usar a água de maneira a preservar, que nós possamos preservar os mananciais dos rios, que nós possamos pensar as bacias hidrográficas, e aí você sempre ouviu falar na bacia hidrográfica amazônica, no Velho Chico, enfim, no Paraná, enfim, nós temos muita água. Mas essa água precisa ser cuidada com carinho, precisa ser cuidada com amor, precisa ser cuidada através de leis, apesar de órgãos de fiscalização, de uma efetiva ação do governo, para que nós possamos utilizar de maneira racional. Por quê? Porque a indústria gasta muita água, a irrigação muito mais ainda. A parte doméstica também gasta, só que dessas 3, o que menos gastaria água seria o quê? A parte doméstica. Em segundo, nós ficaríamos com a indústria, mas se a gente gastar muita água no sentido da irrigação. Mas precisamos continuar irrigando? Precisamos desenvolver tecnologia para que a gente possa irrigar mais, gastando menos. Porque é um recurso que se faz necessário uma preservação. Eu fico por aqui, quero dizer que estou morrendo de saudade, estou dizendo mais uma vez, estou admitindo que estou com saudades de vocês. Fica aqui o meu carinho, o meu amor, a minha gratidão, pedindo a Deus que Deus possa abençoar vocês, que vocês estejam bem. Nós vamos nos encontrando, a gente vai se falando, a gente vai se comunicando, os conteúdos vão caminhando e logo a gente se encontra e a gente vai poder dar aquele abraço. Beijão para vocês, seus lindos!